quando ela diz precisamos conversar. Eu sou Rúbia Martins, coach e mentora de mulheres. E o meu objetivo aqui é ajudar você a se tornar uma mulher mais feminina e independente emocionalmente. E como se tornando essa mulher vai fazer bem para você e para o seu relacionamento amoroso. Feminilidade e independência emocional é a união da sutileza com a força, é a união da mulher, da gentileza, da receptividade com a independência de emoções. Ser uma mulher feminina é ter uma energia feminina e masculina equilibrada dentro da mulher. Sim, porque nós temos as duas energias, a energia de Yin e a energia de Yang. Se a gente tiver energias masculinas predominantes dentro da gente, isso vai causar estresse, vai causar descontentamento, vai causar muita dor, muita tristeza, e aí vai gerar uma confusão dentro da cabeça da mulher, porque ela pode pensar: por que eu, uma mulher forte, eu, uma mulher determinada, eu, uma mulher decidida, eu sou bem-sucedida na vida profissionalmente, não consigo ter um relacionamento feliz? Já gravei um vídeo esses dias para trás falando que as mulheres, elas estão fortes, elas estão decididas, mas porém elas estão mais sozinhas do que nunca. Por quê? Porque a energia masculina, ela é a energia do controle, ela é a energia do fazer, do mandar, ela é a energia que é da razão. Então, pra gente ter essa energia dentro da gente de uma forma saudável, a gente tem que deixar a energia feminina fluir dentro de nós. Afinal de contas, somos mulheres, precisamos dessa feminilidade dentro da gente, precisamos da energia da receptividade, da energia da gentileza, da energia da beleza, da bondade. A energia que nós precisamos é a energia feminina predominante dentro de nós. Quem já viu aquele símbolo de Yin e de Yang, de um lado escuro e de outro lado branco? Então, o lado preto é o lado feminino e ele tem ali um olhinho que é a energia masculina dentro da mulher. Então, a mulher, quando ela fica muito tempo na energia masculina, isso descarrega a bateria dela. Ela precisa voltar para a energia dela, ela precisa voltar para a feminilidade para ela conseguir ter uma vida equilibrada e uma vida saudável. Eu estou falando aqui de mulheres, mas acontece da mesma forma com os homens. Eles também precisam das duas energias, só que a energia masculina predominante dentro deles, para que eles possam ter uma vida equilibrada. Já pensou uma mulher ali só mandando, fazendo, controlando, trabalhando, tenho que pagar isso, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, menino faz isso, sabe aquela energia ali só da ação, só do fazer? Já pensou? E a doçura da mulher, e a gentileza da mulher, e a receptividade da mulher. A mulher, ela é comparada à terra. A terra, ela é fértil. A terra, ela seduz o homem desde os primórdios. Quando o homem iam conquistar as terras, era porque as terras seduziam eles. E quanto mais as terras eram férteis, mais chamavam a atenção dos homens para ser conquistada. E quanto mais difícil era aquela conquista, mais eles davam valor àquela terra, mais eles protegiam, mais eles queriam prover aquela terra, fazer aquela terra prosperar. Então a mulher, ela é comparada à terra, à fertilidade, à receptividade, tanto que o nosso órgão é voltado para dentro, é voltado para receber, o nosso órgão íntimo, voltado para dentro, voltado para receber, ser receptivo. Então é importante equilibrar essa energia, é importante para os nossos relacionamentos, é importante para o nosso trabalho, é importante para o nosso relacionamento com o nosso filho, porque se você tiver, por exemplo, você mãe tem um filho homem, você às vezes vai querer que ele tenha sentimentos que você tem, mas ele é um menino. Homens e mulheres não são iguais e nem desiguais, eles são únicos. E a gente tem que entender que nós não somos iguais, igual as feministas pregam. Homens e mulheres são iguais, nós não somos iguais.
Nós temos pontos iguais, mas a nossa genética é diferente. Nossa tomada de decisão é diferente. A nossa forma de interpretar os sentimentos, as ações são diferentes. E se a gente hoje, nesse mundo de hoje, que tudo está sendo permitido, se a gente não entender qual é o papel da mulher e o homem entender qual é o papel do homem em um relacionamento, os dois ou vão ser dois que vão se chocar, porque vão querer ali fazer tudo, vão querer mandar, vão querer fazer, ou vão ficar ali na energia feminina, dois ali paradões ali, fica ali e não fazem nada. Então, saber disso é importante para a nossa vida. E aprender é muito mais importante. Porque quando a gente começa a entender um pouquinho como funciona a mente do outro, a mente masculina, a gente é capaz de entender. Ah, então é por isso. É por isso mesmo. Que às vezes eu falo com ele e ele não tá nem aí. Eu explico para ele que tem que ser dessa forma. Ele finge que não escuta. E o nosso vídeo de hoje eu quero falar isso justamente sobre essa DR que as mulheres tanto amam e que os homens odeiam. Quando você fala para um homem assim, ó, amor, a gente precisa conversar. Ixi, na cabecinha deles, lá vem bomba, o que eu fiz de errado? Ai, agora eu vou ter que ficar 1 hora ali escutando a minha esposa falar, minha namorada falar, minha mulher falar. E se eu abrir a boca, eu tenho certeza que eu vou irritar ela muito mais, vai tudo terminar em briga, a gente não vai ter mais tempo para conversar, a gente vai brigar, a gente não sei o que, a gente não sei lá das quantas. E aí vai essa temida frase, precisamos conversar. A famosa DR. Hoje eu quero ensinar para vocês uma forma de você sempre falar aquilo que você quer para o seu parceiro e ele interpretar isso de uma forma joia, de uma forma bacana, de uma forma legal. Eu tô gravando uma série de vídeos que é chamada Mulheres de Lua. Ai, Rúbia, por que Mulheres de Lua? Porque de fato nós somos mulheres de lua. Nós somos cíclicas, nós vivemos em ciclos. Então, para um homem é difícil entender que a mulher acorda de bom humor e dorme de mau humor. Para ele é difícil entender que estão ali namorando, um beijinho aqui, já agradou, esquentou, foram pro clima lá. E aí, de repente, da outra vez, ele vem mesmo com aquele beijinho, continua ali, se vira pra ele e fala assim, ó, isso não tá bom não, isso não tá legal não. Ele vai falar, gente do céu, da outra vez funcionou. Aí ele vai louco ali procurar uma outra forma. Por quê? Porque a gente é de lua. Nós não temos os mesmos sentimentos todos os dias. A gente tem um turbilhão de hormônio dentro da gente, mandando nas nossas atitudes, mandando no nosso humor, mandando na nossa vida inteira. E a gente tem que se conhecer para a gente saber explicar para o outro como nós funcionamos. A gente tem que se conhecer, saber as fases ali, que a gente tá mais ativa, que a gente tá mais desejosa, a fase que a gente tá mais introspectiva, a fase que a gente tá mais criativa, a gente quer criar, a gente quer sair, a gente quer passear. Então tudo isso tem que ser explicado. Toda semana a gente tem uma lua, o homem não, o homem é o sol. Por quê? O sol nasce sol todos os dias. Os homens, eles são simples comparados à nossa complexidade, comparados à complexidade das mulheres. Então, as mulheres, por ser tão complexas, elas complicam tudo no relacionamento. Mas se nós soubermos entender como funciona a mente masculina, a gente vai parar de complicar, vai deixar as complicações só pra gente, vai deixar que essa confusão mental aí de sentimentos fique só aqui dentro da gente e a gente não vai mais refletir esse sentimento no outro. A gente não vai mais querer que o outro haja como a gente quando a gente começa a entender como ele funciona, como ele age. A mulher, ela tem naturalmente um desejo de despejar emoções. A gente despeja as emoções.
É importante para a mulher, é importante para a gente recuperar a nossa energia feminina, despejar as nossas emoções. Só que muitas vezes a gente não tem com quem conversar, a gente não tem uma amiga, a gente não tem uma pessoa próxima pra gente conversar. E a gente quer sim, a gente quer falar dos sentimentos, a gente quer reclamar. Então ter uma amiga para essas horas é a melhor coisa que uma mulher faz. Gente, mas uma amiga de verdade, tá? Não é aquela que vai sair contando aí sua intimidade para meio mundo, não. Então, a gente precisa falar. A gente precisa despejar as nossas emoções. E os homens não, eles não têm essa necessidade de despejar as emoções. Observa um menino, um homem criança, quando ele nasce. Como ele é criado? Como essa criança, homem, é criado? Ele é criado de uma forma assim. Não pode chorar, não pode dar piti, isso não é coisa de homem. Levanta, se cai de bicicleta, levanta logo, credo, não foi nada, nem machucou. Que frescura, homem não tem disso não. Engole o choro, para com isso, você não pode chorar. Se você for num parquinho desses aí de pracinha, então tem menino caindo toda hora, é menino tropeçando e caindo, é menino caindo de bicicleta, de patinete, é menino caindo pendurado lá daqueles arcos que ficam lá, aquelas brincadeiras, todos aqueles brinquedos. E aí você pode ver que vai aproximar alguma, até mesmo mulher mesmo, alguém vai aproximar ali que estiver mais próximo, vai falar, não foi nada não, isso foi coisa à toa, não chora não. Então os homens, eles nascem com essa tendência forte a não poder demonstrar os sentimentos deles. Então eles têm além de não demonstrar os sentimentos deles, eles ainda não têm aquele consolo. Tipo, caiu, machucou, ele ainda não tem aquele consolo. Poxa, machucou, vamos cuidar, vamos isso, vamos aquilo, tadinho, vem no colo do papai, vem no colo da mamãe. Eles não têm isso. Então, eles não têm nem consolo e eles ainda têm que agir de uma forma como se nada tivesse acontecido. Então, não tem quem consola, não tem quem converse com eles se gerou algum trauma ali naquele momento. Então, eles não têm isso dentro deles. Eles crescem assim. E nós mulheres não, a gente já é criado de uma forma assim. A gente aprende desde pequena a consolar, inclusive, as nossas bonecas. A gente fica lá, já brincando de mamãe, dando um mamazinho pra bonequinha, fazendo comidinha. Então a gente já tem isso. E a gente é consolado quando é criança. A gente é consolado. Se a gente machuca, a mãe tem mais cuidado. Não é que a mãe é descuidada com o filho homem. Não tem nada a ver disso, sabe? É porque a natureza do homem e da mulher é uma natureza diferente. A gente não fica falando pra uma menina, engole o choro, mulher não faz isso, levanta logo, mulher não chora. A gente não faz isso com a mulher. A gente age com eles como se fosse o quê? Como se realmente eles tivessem se machucado e precisasse de consolo, de carinho, de cuidado, de beijinho ali no machucado, não é verdade? Só que o que vai acontecendo? Então a mulher vai crescendo, precisando desse consolo. E o homem, o que vai acontecendo em contrapartida? Ele vai crescendo, não tendo esse consolo. E aí a mulher cresce, se casa, acontece alguma coisa com ela, o que ela quer do marido dela? Consolo. Mas ele não aprendeu a consolar. Ele não aprendeu a demonstrar os seus sentimentos. Ele foi uma criança que ficou aqui e foi criada de uma forma que ele não demonstrou os sentimentos dele. Hoje, por exemplo, quando eu converso com meu filho, eu ensino ele a demonstrar os sentimentos dele, eu ensino ele a falar o que ele está sentindo, como foi, quais são as frustrações que ele teve, para ele aprender não a ter mais energia feminina dentro dele, para ele aprender a equilibrar o feminino dentro dele, para ele não virar um grosseirão, um insensível, um menino que não sabe depois acolher a sua esposa, a sua namorada, a parceira que ele tiver no futuro. Dia desses, o jardineiro veio aqui em casa cortar a grama e trouxe o filho dele e uma outra criança, que eu não sei se é parente, quem que é.
Vamos fazer que meu filho também é criança, é pequeno. E os três começaram a brincar, tal. E aí pegaram um patinete, começaram a andar ali no corredor. E o filho do jardineiro pegou esse patinete, foi fazer uma manobra e escorregou e caiu no muro, todos aqueles muros, todos chapiscados, sabe? Então ele machucou bastante o bracinho, machucou a perna, caiu. E aí eu vi aquele barulho, corri lá, adivinha o que o pai dele estava falando? Tá vendo? Quem mandou você subir nisso daí? Não chora não, engole esse choro aí, não é pra chorar não, homem não chora não, que feiura. Aí seus coleguinhas tudo vendo você chorar. Olha aí, faz isso não. E aí o que ele ficou? Ele ficou sentadinho quando eu cheguei, assim, ó. Engolindo o choro de fato. E ele ficava passando a mãozinha assim no machucadinho dele, no sanguinho que tava no braço dele. Aí eu fui lá dentro, peguei uma rifocine, fui bater no machucadinho dele, fui passar uma gaze pra limpar. E simplesmente falei pra ele, chora, pode chorar, não tem problema não, tá doendo, né? Eu sei que isso dói, machucar dói muito. Essa criança chorou tanto, 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 eu achei que essa criança não fosse conseguir conter as lágrimas. Chorou muito, parece que era ali. Ele devia ter, sei lá, uns 8, 9 anos, parece que foi um choro assim de muitos anos ali represado dentro do coraçãozinho dele. Então a gente não pode ensinar os nossos filhos a engolir os sentimentos, a jogar para debaixo do tapete os sentimentos, senão eles vão crescer dessa forma que eu vou falar com vocês agora. Quando a mulher fala para um homem aí, ó, precisamos conversar, o que ele vai pensar? Meu Deus, lá vem uma bomba de sentimento, vou ter que ficar aqui 1 hora escutando, se a gente não quiser brigar, eu não vou poder falar nada, não vou poder me explicar, será que eu fiz dessa vez? Meu Deus, saí de casa hoje, essa mulher tava de boa, agora ela já quer conversar, tá com uma cara que não tá das melhores, e aí por aí vai. Então hoje eu quero dar algumas sugestões para vocês terem uma comunicação melhor com os maridos de vocês, para a gente não ficar nem com o sentimento represado aqui dentro e nem ficar aí despejando também as nossas emoções em cima deles. Então, quando a gente chama um homem para conversar, geralmente o que a gente tem em mente? A gente tem em mente que alguma coisa ali no nosso relacionamento ou com o nosso filho não tá fazendo sentido. Então, ou ele tá bagunceiro demais ali, deixando tudo esparramado pela casa, a mulher tá cansada, não tá dando conta de cuidar, ou é por conta de filho, ou entre eles ali mesmo. E aí o que acontece? Ela fala, a gente precisa conversar. Então até o momento ele não sabe, porque o homem, ele briga ontem, entendi que nem lembra o que aconteceu. Então o que vai acontecer? Ele vai ficar com esse sentimento do que precisa ser falado. E aí a mulher vai falar, e ele não pode falar nada, porque se ele falar, ele já tá errado. Tô falando isso, gente, porque eu sei, eu também, quando eu chamava meu marido, por exemplo, pra gente conversar, a gente precisa conversar. Passava textão pra ele, olha, sim, a gente precisa conversar, isso, aquilo. Eu já ia adiantando, porque eu também nasci primeiro que a mãe. Eu já ia adiantando ali toda a conversa. E aí, o que acontecia? O que a gente espera desse diálogo? A gente espera que o homem chegue pra gente e fale assim, amiga, você tá super certa, é isso aí mesmo, pode me detonar que eu tô certa. Que você tá certa. Ou o que a gente espera? A gente espera amiga, porque como se a gente estivesse falando pra uma amiga. Ou a gente espera o quê? Amor, você tá super certa. Eu sei que eu tô totalmente errado, do começo ao fim. Então peço 1000 desculpas. Eu tô preparando uma viagem pra gente, só nós dois, de final de semana. Vai ser super romântico. Vou te tratar da melhor forma que eu puder. E você vai ficar muito feliz nessa história. Então, muitas vezes, é isso que a gente espera, não exatamente com essas palavras, mas é isso que a gente espera do homem quando a gente chama ele para ter essa famosa DR, para ter essa famosa conversa. A gente quer falar, despejar os nossos descontentamentos, despejar as nossas emoções e quer ainda que ele o quê? Assuma que estava errado, pede desculpa e ainda queira se redimir. Só que não funciona desse jeito, não é? Se funcionasse desse jeito era fácil. A gente podia cobrar deles uma emoção,
Eles tinham essa emoção e depois o que a gente podia fazer? A gente podia moldar eles do jeitinho que a gente quisesse, como nós somos, sentimentais, emocionais e não aí tão lógicos e racionais. Porque no fundo, o que a gente quer? A gente quer ser amparada, a gente quer ser acolhida, a gente quer ser amada, a gente quer ser consolada. Muitas vezes a gente quer só um abraço, E tem marido que não consegue dar esse abraço, esse acolhimento. E eu vou explicar para vocês. Você que já tem o seu parceiro, já tá casada, mesmo você que tá namorando, você sabe que tipo de homem está ao seu lado. Você sabe. Você sabe se é um homem maduro ou se é um homem imaturo. O homem maduro é aquele cara assim que ele não é santo, ele é uma pessoa que ele tem ali as energias dele equilibradas. Então se você amanhece com uma cara de onça, ele sabe que você tá com cara de onça. E ele vai fazer com que você fale o que tá acontecendo até você falar. Por mais que ele fique pensando, meu Deus, será que eu fiz? Será por que ela tá chateada comigo? Ela tá brava e pergunta, amor, tá tudo bem? Aí você fala pra ele, tá. Mas ele sabe que não tá, ele tá vendo a sua reação, ele tá vendo a sua cara. E ele é um homem maduro. Por mais que ele odeie conversar, odeie TDR, ele vai fazer você falar. Porque ele sabe que você precisa falar. Um homem maduro sabe que a mulher precisa falar. Ela precisa falar para as coisas voltarem a ficar bem. Agora, se você tem ao seu lado um homem que é imaturo, meu amigo, minha amiga, isso daí é mais difícil. Porque ele vai perceber que você tá com cara de brava, vai perceber que você tá ali uma onça, vai mais ou menos perguntar, desconfiadinho assim, amor, tá tudo bem? Morrendo de vontade ali, cruzando os dedinhos pra você falar assim que tá. Quando a mulher tá com cara de brava, gente, ela fala, tá tudo bem. É porque não tá nada bem. Nada bem. A gente vai soltar os cachorros ali em uma certa hora. Isso vai soltar. Então é melhor que seja o quanto antes, mais rápido possível. Então esse homem maduro, ele é esperto. Ele vai ali adulando, vai ali daqui, dali, até saber o que tá acontecendo. Porque ele quer resolver logo, gente, o problema. Um homem que tem a sua energia masculina equilibrada é um homem que ele gosta de resolver. Então ele gosta de resolver tudo ali rápido. Ele prefere resolver, ele prefere ali ter um dia ali que não vai ser tão bom, mas que no outro vai ser melhor, do que ficar jogando sujeira para debaixo do tapete. Agora, um homem imaturo não. Ele vai perceber, ele vai ver e ele vai perguntar de uma forma assim, tá tudo bem, desconfiadinho, cruzando os dedos pra você falar que tá. E sabe o que ele vai fazer? Então tá, tchau, beijinho, vou trabalhar. E ele não vai tocar mais nesse assunto. E você vai ficar, danada de raiva. Por quê? Porque você demonstrou pra ele que tava com cara de brava, ele viu e acreditou que não era nada. Claro que é, né, gente? Eu não sei também pra que a gente tem esse papel. Mulher tem mania disso. Tem mania de fingir que tá brava. Fingir não. Falar que tá brava e fingir falar que não tem nada a ver aí. Que tá tudo certo. Tá tudo certo com o relacionamento. Tá tudo certo com ela. Então, é muito difícil. E eu quero dar pra vocês, então, algumas sugestões de como a gente tem uma famosa DR de uma forma eficaz, sem parecer DR e que vai ter muito mais resultado. Eu já contei aqui em um outro vídeo como meu marido ele era antigamente. Se ele tivesse algum aborrecimento comigo, por exemplo, se eu falasse alguma coisa para ele que ficasse ali meio atravessado na garganta dele, ele simplesmente não falava nada. E ele passava dias sem se falar comigo. Ele passava dias sem falar comigo. E aquilo me feria de uma forma que era a mesma coisa que me cortar. De tanto que eu ficava chateada. Por quê? Porque a mulher quer falar, mulher quer conversar. Ele se calava, ele fingia que eu não estava na frente dele, ele me ignorava mesmo, assim, você não tá aqui. E começava a fazer tudo que ele fazia quando ele era
solteiro, assim, não estando casado. Aí ele queria jogar um videogame, coisa que ele nem jogava mais. Aí ele começava a assistir a série dele ali, que ele assistia quando ele era solteiro, que ele parou, depois que casou, ele começava, né, a ter essas atitudes. E aí eu ficava muito mais brava ainda com aquela atitude. E a minha linguagem de amor é tempo de qualidade. Agora você pensa, para uma mulher que se sente amada com tempo de qualidade com o seu amado, ser rejeitada dessa forma. Era me cortar com a faca da cozinha. E aí o que acontecia? Então, no primeiro dia que ele ficava assim, todo emburrado com alguma coisa que eu falasse, mesmo ele estando errado, ele também ficava assim, eu ignorava. Aquele primeiro dia passava, tá. Aí no segundo dia eu falava, quer saber? Também vou ignorar, não tô nem aí. Só que, gente, ia dando o terceiro dia, eu começava a ficar incomodada. Aquilo lá começava a me ferir, começava a me cortar, me magoar, me machucar de uma certa forma. E aí eu começava a demonstrar as minhas emoções de tristeza, porque era o que eu realmente sentia, muita tristeza. Já teve época assim de eu chorar bastante e ele nem se aproximar de mim e ainda continuar mais dias sem falar comigo. E aí depois que eu tinha todas as reações, eu ignorava, depois eu fazia a mesma coisa, depois eu ficava ali uns 2 dias chorando, muito triste, aí vinha a ira. Nossa, aí eu ficava pé da vida. Porque ele entrava no personal casulo dele lá e ficava lá quantos dias ele achasse. Gente, um homem, ele precisa entrar pra caverna. Ele precisa, sim, de um tempo dele. Então, tem homens que entram pra caverna quando vai jogar futebol, outros ficam lá 2 horas no banheiro, outros vai passear com um cachorrinho ali em volta do quarteirão, outros ficam ali consertando alguma coisa em casa. Todo mundo tem o seu momento, todo homem tem o seu momento de entrar pra caverna, de ficar ali naquele tempinho, pensando em nada. Então, quando eu falo personal casulo, é porque ele entrava ali na caverna dele, no personal casulo dele. Depois, então, de uns 5 dias, mais ou menos, depois de uns 4 dias, mais ou menos, então, de ele, assim, dele agir dessa forma, o que acontecia comigo? Eu sou uma mulher que eu tenho muita energia masculina e eu vivo me ponderando, eu vivo me controlando. Isso é um cuidado diário que eu tenho que ter. Eu tenho que ter esse cuidado de olhar para a minha energia, para as minhas atitudes, para as minhas falas, porque senão eu já estou mandando, comandando, já estou fazendo tudo por conta da energia minha masculina muito alta. E eu também, quando ele ficava assim, o que eu fazia? Quando ele começava a querer sair do personal casulo dele, o que eu fazia? Resgatava toda a energia masculina que estava em volta, dentro de mim, mais do que eu podia resgatar, e eu ia pro personal casulo. Aí eu não queria conversar, eu não queria falar nada, eu não queria brigar, eu não queria nada. Eu tava com tanta raiva que eu queria só entrar então também pra minha caverna. Olha aí, totalmente energia masculina, porque eu não queria mais falar, que era a energia feminina. Então eu também queria, eu queria entrar no meu personal e ali, gente, eu ficava até a minha raiva passar. Aí eu não queria mais falar, eu não queria mais chorar, eu não queria ignorar, não queria nada, eu não queria nem ver aquela pessoa na minha frente. Porque aí eu tava precisando desse tempo. Só que, gente, tudo errado. E aí o que acontecia? Quando ele já tava bom, já tinha melhorado, né? Já queria fazer as pazes. Aí o papinho já tava vazio, né? Queria namorar, queria essas coisas. Eu me enchia de ira, de raiva. E aí ficávamos mais dias sem conversar. E aí ele passava o tempo inteiro me adulando e eu odiava aquilo, porque enquanto eu tava naqueles dias lá, precisando ser consolada, precisando ser amada, precisando ser ouvida, ele me ignorava e ficava calado. Então, eu por várias vezes cheguei pra ele e falei, precisamos conversar, a famosa DR. E ele ficava assim, com cara de paisagem quando a gente conversava. E nada mudava. Bastava primeiro desentendimento para ele enfiar naquela caverna dele de novo e ficar calado e não falar comigo por dias. Até que um dia eu comecei a estudar e observar que eu estava fazendo alguma coisa errada. Então, primeiro veio os estudos das energias, da feminilidade, onde eu fui me especializando cada dia mais, cada vez mais. Por isso eu falo para vocês com convicção que isso salva casamento, salva relacionamento, namoro. Então fui pesquisar como que eu tinha que fazer.
E eu então encontrei uma forma eficaz que eu vou falar para vocês aqui agora, de como você tem essa famosa DR com o seu marido, sem que pareça uma conversa, sem que pareça algo que fira ele, algo que ele vai já perceber como sendo chato. Então, a melhor forma, uma das melhores formas, que eu vou falar duas, uma delas é você demonstrar os seus sentimentos. Então, quando eu aprendi isso, e na primeira vez depois disso que o meu marido voltou a ficar sem conversar comigo, eu esperei todo o período dele ali de caverna terminar, todo o período, até o quanto ele quis. Não chorei, não revidei, não voltei para minha caverna, não também, sabe, eu não falei nada, eu esperei aquele momento. Então, quando ele começou a querer se abrir, um belo dia eu cheguei nele e nós fomos conversar. Só que eu não falei para ele, vamos conversar. Eu cheguei para ele com muito carinho, muito amorosa. Primeiro eu falei o quanto era bom ele estar de volta. O quanto era bom ver ele sem estar emburrado, sem estar de cara fechada, sem estar de cara amarrada. Primeiro eu elogiei bastante essa atitude dele voltar para o mundo dos vivos. E depois eu falei, é muito bom, mas quando você está agindo daquela forma, e aí eu comecei a falar dos meus sentimentos. Quando você está agindo dessa forma, você sabe que a minha linguagem de amor é tempo de qualidade. E é tão bom a gente estar junto de novo, é tão bom a gente estar conversando de novo, porque é quando eu realmente me sinto amada. Quando você tá ali na sua caverna, quando você tá precisando de um tempo, eu me sinto mal amada, eu me sinto rejeitada, eu me sinto preterida, eu me sinto mal, eu fico chateada, eu fico sem criatividade, eu fico sem atitude, isso me desconcerta. Isso não estar bem aqui, não me deixa bem nem comigo, nem com isso, nem com aquilo. E fui falando para ele, expliquei para ele da minha linguagem de amor, expliquei para ele que eu estava eu estava em processo de cura das minhas raízes de rejeição que vieram lá desde a infância. Então eu estava nesse processo de cura e eu consegui, por Deus, explicar para ele de uma forma muito serena, muito tranquila, todos os meus sentimentos com relação àquela atitude dele de me ignorar, de ele se isolar. Então, se estava fazendo bem para ele, estava me fazendo muito mal. E que ele até podia ficar, todo homem acha que precisa de um tempo, mas não 5 dias, 6 dias, 7 dias. E isso acontecia todo mês, era chato pra caramba. E graças a Deus isso nunca mais veio acontecer. A gente quando tem algum desentendimento, ele pode ficar ali um tempinho ali, sabe, meio com a carinha fechada, meio com, sabe, querendo ali ficar sozinho. Eu também fico assim, mais querendo ficar sozinha, mas é coisa rápida, é passageiro, não passa ali daquele dia, graças a Deus, porque eu aprendi essa forma de me comunicar com ele. Então, se hoje você está tendo algum descontentamento com o seu marido, com o seu namorado, aprenda a falar dos seus sentimentos, somente dos seus sentimentos. E pra gente conversar, tem um momento certo de falar. Então a gente não pode conversar quando a gente saiu pra sair. Se você não tá bem, não saia. Então não converse, não tenha DR em barzinho, não tenha DR em restaurante, não tenha DRs em festas, não tenha DRs em lugares públicos onde as pessoas ouçam, as pessoas vejam. DR é para você ter lá na sua casa. A sua casa entre 4 paredes, e quando você estiver num momento muito bom, assim como eu tô te falando. Eu esperei o tempo dele lá no personal casulo passar, deixei ele desemburrar para falar o quanto eu tava me sentindo feliz que ele tinha voltado a ficar de bem comigo e como eu me sentia quando ele estava daquela forma, simplesmente como eu me sentia. Então eu não fiquei assim acusando ele, porque você faz isso, você faz aquilo, você faz isso, porque eu já estava cansada disso. Isso não adianta nada. Quando a gente tem um descontentamento com o nosso parceiro, acusar ele não vai fazer com que ele mude. Parece que é o contrário, parece que é pirraça. Eles fazem o contrário. Não dá certo ficar nesse jogo de acusações. Porque você sabe, esse jogo de apontamentos não dá. Então você espera um momento bom,
bom. Não fale nos lugares onde outras pessoas estejam por perto. Não ingira, não tome bebida alcoólica, porque a bebida alcoólica deixa a gente sem filtro. Então a gente fica mais nervosa, a gente fala mais coisas. Então evite esse momento, ele tem que ser um momento de resolução, de solução de conflitos, de solução de problemas. Não vai ser só mais uma briga, não vai ser só mais ali um desentendimento, vai ser a solução. Vocês não vão brigar mais por conta daquele mesmo motivo. Então, se você tá com ele e não gosta de alguma atitude dele, procure agir a primeira hipótese dessa forma, certo? Elogiando e falando dos seus sentimentos, de como aquela atitude provoca aquele tipo de sentimento dentro de você. Por isso é que você precisa se conhecer. Por isso que você precisa saber quem é você. Como que está a sua feminilidade? Como está a sua independência emocional? Quando eu convido vocês, e eu venho aqui convidar vocês para fazer o meu curso Feminina e Independente Emocionalmente, não é porque eu quero simplesmente vender curso. É porque o meu objetivo é transformar vidas. Eu não estou aqui para te motivar. Eu não estou aqui para deixar você, é assim mesmo, motivada, alegre. Não, eu quero que você transforme a sua vida, assim como eu tive a minha vida transformada. Eu já passei por um divórcio, eu sei o quanto isso é devastador na nossa vida. Pode passar não sei quantos anos, a gente não vai esquecer. E muitos disso, sabe, pode ser evitado com um simples diálogo, com uma simples maneira correta de falar, uma maneira certa de você agir, amadurecer, mudar, procurar a mudança primeiro na gente, depois o outro tem o direito de, se ele quiser mudar ou não. Só que nós temos que entender o seguinte, que se aquela pessoa não serve mais, a gente também não tem que ficar com ela por dependência emocional, porque a gente não acha que não vai conseguir outra pessoa, acha que precisa daquele sofrimento, acha que isso, acha que aquilo. Isso tudo é crença, e muitas vezes enraizada no seu subconsciente. Você nem sabe que você tem isso. Por isso, autoconhecimento, tá bom? Então, a nossa segunda sugestão de hoje, eu vou falar para vocês o seguinte: quando você quiser demonstrar um descontentamento para o seu marido, você vai falar no plural, você vai se incluir no momento que você não quer. Por exemplo, se vocês precisam passar mais tempo juntos, mas ele trabalha demais, fala para ele: amor, nós estamos trabalhando muito, eu acho que a gente precisa ficar mais junto, ter um fim de semana sozinhos, pra gente conseguir conversar, namorar, ficar mais unidos, mais juntos. O que você acha? Tá vendo? Você se incluiu. Em vez de você ficar apontando, você trabalha demais. Você, Ruby, mas eu não trabalho. Não importa. Você vai falar que nós estamos trabalhando muito, certo? Ele tá muito no celular, mesma coisa. Vocês vão sair, o cara no celular. Vocês vão ver televisão, o cara no celular. O tempo inteiro no celular. Vão dormir, ele no celular. Já não tem tempo, ainda fica só no celular. Você vai falar a mesma coisa. Amor, a gente tá muito tempo no celular. Vamos dar um tempo aqui no celular pra gente conseguir conversar, falar dos nossos filhos, programar uma viagem e tal. Eu acho que isso está prejudicando a mim e você. Se inclua, porque ele não vai ver isso como uma reclamação e muito menos como uma chamada de atenção, porque você se incluiu. E assim, tudo que você quiser, se inclua. Se inclua e exponha os seus sentimentos. Vocês já viram aquele ditado, né? Não reclame, dê sugestões. Então, você não está reclamando, você está dando sugestão que estão trabalhando muito e está atrapalhando o relacionamento. E vocês precisam deixar um pouco de lado o trabalho, o celular, a roda de amigos. Porque o casal, para ele ter ali um relacionamento fortalecido, eles precisam passar um tempo juntos. E não é só um tempo ali no momento do ato. É um tempo para se reconectarem, olhar um no olho do outro, acolherem e ver quais são as necessidades um do outro. A gente vai passando muito tempo de casamento, a gente vai perdendo isso.
E é por isso as paixões de hoje em dia, dos casamentos, estão acabando. Ai, Rubia, mas paixão é para acabar mesmo, permanece o amor. Permanece o amor, mas a paixão tem que existir. E a paixão, ela surge com admiração. A paixão, ela surge quando você entende que tem um mistério ali, que tem algo a ser desvendado, que tem algo a ser conquistado, algo para vocês fazerem juntos. Entendeu? Então vocês vão buscar algo juntos. Então tem aquela paixão, tem aquele envolvimento que vocês estão buscando. Agora, se cada um tá para um lado, cada um tá fazendo as suas coisas, cada um tá gastando o seu dinheiro, o propósito de vocês em comum é ficar ali, casar, assiste ali um filminho, deita, dorme, sabe? Se não tem um propósito em comum, a paixão vai acabando com o tempo. Então tem que ter esse propósito entre os casais, tem que haver essa proposta de se unirem e de deixar as coisas de lado. Então, a partir de agora, vocês não vão mais falar, precisamos conversar. Não vai mais fazer aquela famosa DR. Quando tiver algum descontentamento dentro de vocês e vocês quiserem falar com o marido de vocês, sugestão número 1, vocês vão elogiar e depois vão falar dos próprios sentimentos, o que aquela situação está causando dentro de vocês. Dia desse eu precisei conversar com meu marido sobre o meu filho e eu falei para ele, a gente está precisando equilibrar algumas coisas com relação ao Vitor Hugo, assim, o que você acha de a gente fazer assim, o que você acha, entendeu? Então eu podia ter falado para ele, olha, a gente precisa conversar. Vitor Hugo assim, mas não foi assim. Então eu quero que vocês a partir de agora tirem essa palavra da boca de vocês, precisamos conversar, certo? Então se inclua, sugestão número 2, se inclua no problema. Tá trabalhando demais? Nós estamos trabalhando demais. Estamos saindo demais? Nós estamos saindo demais. Tá no celular demais? Nós estamos no celular demais. Tá vendo série demais? Nós estamos vendo série demais. Estamos vendo TV demais. Então, se inclua mesmo que você não esteja. Porque ele pode falar, nossa, mas você nem gosta de série, você nem gosta... eu vejo um pouquinho aqui com você, sim. Ele não vai discutir isso com você, não. Mas ele vai ver que você também tá se incluindo no problema. Que o problema não é ele. Que o problema não é somente a atitude dele, por mais que seja. A gente tem que aprender a lidar com a simplicidade dos homens. Nós é que somos complexas, nós é que somos difíceis. Nós é que temos um monte aí, um turbilhão de sentimento, de hormônio. Uma hora tá bem, uma hora não tá. Uma hora tá bom aqui, outra hora já não é aqui mais. Tá bom? Nós é que precisamos aprender a conviver com essa quantidade de sentimentos confusos que a gente tem dentro da mente da gente. E a gente tem medo, a gente pensa demais. Hoje em dia, meu pai falava uma coisa assim, Rúbia, as mulheres vão dominar o mundo, as mulheres vão dominar o mundo. Quando ele falava isso, eu falava assim, pai, é verdade, as mulheres vão dominar o mundo. Só que, gente, esse dominar o mundo é conquistar, é mandar, isso é energia masculina. Não é certo pra gente ter vantagens usando a energia masculina? Isso não é igualdade, a gente tem que ter vantagem sim, porém usando a nossa própria energia, usando a nossa feminilidade, a nossa fertilidade, receptividade, beleza, gentileza, não fazendo o que os homens fazem, deixa para eles fazerem o que eles fazem, nós vamos fazer o que a gente tem que fazer e aí tudo vai ficar bem, tá bom? Então eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Compartilhe aí, que eu tenho certeza que todo mundo precisa aprender a se comunicar melhor com seu parceiro de uma forma dócil, de uma forma eficaz. Então compartilhe aí, porque tem muitas mulheres que ainda não têm acesso aos meus vídeos e eu conto com você para compartilhar, tá bom? Então eu fico por aqui, um grande beijo e até mais.